Olá, nós somos o itinerário de exatas do segundo ano e vamos explicar sobre as nossas propostas de automação. Nós projetamos duas automações, sendo uma delas um alarme de incêndio e um despertador de remédios. Um alarme de incêndio é um sistema de segurança que serve para detectar os níveis de temperatura ou de calor em um ambiente. Para assegurar que o ambiente não esteja pegando fogo, existem vários tipos de alarme de incêndio, sendo o nosso um específico para a detecção dos níveis de fumaça no ambiente. Sobre o despertador de remédios, vocês devem estar se perguntando: o que seria um despertador de remédios? É bem simples. Ele é um despertador em que o próprio usuário, a pessoa, ela define a hora das suas medicações e insere elas dentro de um compartimento. Quando chegar a hora marcada, o ejetaria para fora da cápsula, onde tu teria guardado ele. Agora eu passo a palavra para os meus próximos membros do grupo sobre a lógica e o funcionamento de ambos. Olá! Eu vou começar a falar sobre o histograma de nossas automações. Primeiramente, o alarme de incêndio começa com a inicialização do sistema, onde o sensor de gás é ativado e começa a monitorar continuamente o ambiente. A cada ciclo, ele realiza uma leitura da concentração de gás presente no ambiente. A primeira verificação é se o sensor está entre 600 e 800. Esse intervalo representa uma concentração moderada de gás. Se estiver dentro desse limite, o sistema ativa o primeiro LED, sinalizando visualmente que é o início de vazamento de gás no ambiente. Além disso, o buzzer é acionado com uma intensidade baixa de decibéis por segundo, emitindo um leve aviso. Após isso, o sistema aguarda 500 milissegundos novamente para realizar uma nova leitura. Caso o valor seja maior que 800, compreende que há uma concentração alta de gás e possivelmente perigosa no local. Nesse caso, ele ativa ambos os LEDs, reforçando o alerta visual que há, e o buzzer também é acionado, mas dessa vez com som mais agudo e forte. Após isso, o sistema aguarda mais 500 milissegundos para repetir a visualização. Se o ambiente estiver abaixo de 600, o sistema considera que não há nenhum vazamento de gás, ou seja, nenhum LED e o buzzer não são ativados. O sistema simplesmente volta a fazer uma nova leitura. Continuando, eu vou continuar a falar sobre agora o circuito que nós realizamos na plataforma Tinkercad do alarme de incêndio. Então nós utilizamos um sensor de gás, aquele presente ali, para detectar quando há fumaça tóxica no ar. Se não houver fumaça, aqui os LEDs não serão ativados e nem haverá som no buzzer. Quando começar a detectar um baixo nível de fumaça, apenas um LED irá acender e o buzzer começará a fazer um barulho levemente agudo. Mas se o nível aumentar, podem ver os dois LEDs ficando acesos e o buzzer fazendo barulho mais agudo e mais alto. Olá, meu nome é Renan Barbieri e hoje irei estar falando sobre a nossa segunda proposta de automação residencial para o pré-entregador, o despertador de remédio. Em resumo, essa automação tem como objetivo assistir pessoas sob prescrição médica que estão muito debilitadas para cuidar de si mesmas e precisam da ajuda de outras pessoas para tomar os medicamentos nos horários certos. A maneira como essa automação funciona é que a pessoa pode inserir os medicamentos dentro da caixa contendo o circuito e registrar nela os devidos horários que cada medicamento deve ser liberado. Essa é a primeira parte do fluxograma que mostra o funcionamento da automação de maneira mais complexa. Como podemos ver, ele começa definindo algumas variáveis. Variáveis são termos utilizados para armazenar valores que serão usados ao longo do código. Nesse caso, temos 10 variáveis de tempo, sendo as que tem um H no início, e uma contadora, representada pelo conte. Cada variável de tempo é destinada para cada um dos 5 recipientes, ou seja, a variável H1 é para o recipiente 1, a H2 para o recipiente 2 e assim por diante. Nas duas últimas partes, com o tempo registrado, agora é preciso que ele seja subtraído até zero. Para isso, ele é transformado em segundos, ou seja, multiplicado por 3.600. Depois disso, o valor da variável vai sendo subtraído de 1 em 1 a cada 1 segundo até chegar em zero. Quando ele chega em zero, a válvula é aberta e o LED que avisa que um remédio foi liberado é ligado. Mas antes de ocorrer esse processo de subtração, o valor registrado na variável de tempo é também registrado em uma outra variável, que irá guardá-la para repetir o processo de subtração de tempo depois que a variável chega em zero. Essas são as variáveis originais, como por exemplo H1 Z
que seria a variável que irá armazenar o valor original de tempo registrado na variável H1. Essa operação é feita para que a automação apenas pare de liberar remédios conforme a decisão do usuário. Assim, quando a variável do recipiente chega a zero, ela recebe o valor original de volta e refaz o mesmo processo multiplicado por 3600, subtraída de 1 em 1 a cada 1 segundo. Aqui vai um exemplo de funcionamento. Imagine que um usuário deseja inserir um medicamento no terceiro recipiente e que esse medicamento deve ser liberado a cada 10 horas. Para isso, ele deve, primeiro, apertar o primeiro botão 3 vezes para que assim o terceiro recipiente e a variável H3 sejam selecionados, e depois disso ele deve apertar o segundo botão 10 vezes para registrar 10 horas. Mas caso ele cometa um erro e tenha apertado 11 vezes, ele deve apertar o terceiro botão uma vez para daí subtrair 1 hora e registrar as 10 corretamente. Após o registro, o sistema irá, primeiramente, transformar o valor de horas em segundos, ou seja, multiplicar ele por 3600. Depois disso, subtrair esse valor de 1 em 1 a cada 1 segundo para ele chegar a zero. Quando ele chegar a zero, a terceira válvula destinada ao terceiro recipiente será aberta. E por fim, ele irá resetar o valor de horas da válvula e repetir esse processo até que o usuário decida fazer alguma alteração. Aqui vão algumas notas sobre a automação. Primeiro, os usuários podem escolher quantos recipientes quiserem. Ou seja, pode escolher 2, 3, até todos, inserir um valor de horas em cada um, que não vai ter problema, a operação vai ocorrer sem nenhum problema. Segundo, o sistema não identifica quando os remédios acabaram, já que não existe nenhum sistema para isso, como câmeras, placa de pressão ou etc. Já que esse não foi um problema pensado na sua projeção. Então, das nossas duas automações, nós preferimos escolher alarme de incêndio, por ele ser mais simples de fazer fora da plataforma, além de que, segundo a nossa professora Patrícia, ele seria o único que nós conseguiríamos montar com os materiais que possuímos no bloco. E diferentemente do Tinkercad, nosso projeto do alarme, nós usamos um potenciômetro, porque o sensor de gás que havia no local não estava funcionando corretamente. Mas o nosso projeto segue a mesma lógica do que nós utilizamos na plataforma Tinkercad, onde nós apenas substituímos o sensor por um potenciômetro, que quanto mais à direita seria quantidade de ar, e quanto mais à esquerda, sem fumaça ou menor quantidade presente nele. Basicamente, então, para a construção das nossas duas automações, falarei um pouco sobre a construção da parte eletrônica de ambos. Bom, para a construção nós usamos dois Arduinos Uno R3, duas placas de ensaio, fio de cobre, resistores, LED, buzzer, sensor de gás MQ5, push button e servomotor, totalizando R$ 163,62 para a construção da parte eletrônica. Bom, agora para o revestimento externo e interno de ambos, nós usamos um plástico ABS em forma de caixa, um plástico PASF, que seria a base de alarme de incêndio, uma placa de vidro pequena, 3 canos PVC, 3 presilhas de plástico, 12 parafusos e um plástico PP em rolo, totalizando então R$ 302,85. Então, esse foi um esboço onde o nosso grupo havia pensado de como ficaria o alarme de incêndio, onde essa maior parte seria o local onde nós guardaríamos o nosso circuito, e seria nela onde ele ficaria grudado em paredes ou tetos do ambiente. E essas cavidades serão onde a fumaça começaria a entrar no alarme e ele detectaria o nível de fumaça no ambiente dele. E para nossas considerações finais, então, foi um ano bem longo e trabalhoso. Nosso grupo se esforçou bastante nesses projetos. E sim, o nosso projeto do alarme de incêndio conseguiu funcionar. Bem, não foi do jeito que nós gostaríamos por causa do sensor de gás que tinha no local, não havia funcionado, mas de resto foi bem interessante. Então, esse foi o nosso vídeo, muito obrigado e espero terem gostado de nossas ideias.